Olá, meus amigos. Hoje nós vamos falar sobre o casamento adolescente. O casamento entre menores de idade. Será um vídeo um pouco mais longo, um pouco mais extenso, porque eu vou tirar todas as dúvidas. Surgiram muitas questões a respeito do casamento adolescente, então eu vou tratar de todos os pormenores, todos os detalhes e todas as possibilidades. Tá joia? Então esse vídeo será um pouco mais longo. E você que ainda não me conhece, eu sou Ednei de Almeida Silva, sou advogado, sou consultor jurídico aqui em São Paulo. Aliás, por conta da pandemia, tenho atendido pessoas de todo o país. E criei esse canal para facilitar o entendimento sobre questões que envolvem o direito de família e sucessões. Tá joia? Então, sempre que vocês se manifestam, sempre que vocês questionam, eu fico muito feliz e vejo que o meu trabalho aqui na internet tem dado certo. Tá joia? Então continuem se manifestando, eu vou tirar todas as dúvidas hoje em relação ao casamento entre menores de idade. Alguns ou muitos podem perguntar, mas essa questão do casamento adolescente não seria algo muito precoce? Não estariam aí indo rápido demais? Eu entendo que sim. Eu entendo que o casamento já é difícil para adultos, pessoas já com certa vivência, com certa experiência de vida. Quanto mais para adolescentes. A ideia aqui não é fazer qualquer juízo de valor, se é bom, se é ruim. A ideia é passar a informação em relação à lei. Tá legal? Mas eu entendo sim que é muito precoce. Eu acho que as pessoas nessa idade, que ainda não completaram 18 anos, precisam se dedicar mais aos estudos. Até para que lá na frente, aí sim, tenham condições de formar as suas famílias. Após essas considerações iniciais, é importante a gente falar sobre o namoro, porque o namoro é o primeiro degrau, né, do afeto aí. Namoro, noivado, aí depois vem o casamento. Então, será que a lei ela fala alguma coisa sobre o namoro, sobre uma idade mínima para o namoro? A nossa lei civil não estabelece nenhum critério, tá, em relação ao namoro, mas o nosso Código Penal, a nossa legislação penal, estabelece o seguinte: quem pratica, né, relações sexuais com menores de 14 anos de idade comete o crime de estupro de vulnerável. Tá legal? Ah, mas eu apenas tenho um certo romance, assim, um certo flerte com uma pessoa que não tem 14 anos ainda. A gente apenas se beija. O beijo, principalmente o beijo de língua, é considerado um ato libidinoso. Portanto, não adianta essa desculpa, essa justificativa, dizendo, olha, a gente não tem relações sexuais propriamente ditas, mas a gente se beija, né? Existe aí um beijo. O beijo de língua é considerado um ato libidinoso. Então, não adianta não ter relações sexuais, porque apenas com esse beijo você já está cometendo o crime de estupro de vulnerável. Perfeito? Então, a gente já estabeleceu a idade mínima, 14 anos. A idade mínima para o namoro, pelo menos de acordo com a nossa legislação, até para evitar problemas jurídicos na justiça, a idade mínima é de 14 anos. Tá certo? Então, a gente estabeleceu aqui a idade mínima para o namoro. Agora, a gente vai avançar, né, e vai falar sobre a idade mínima para o casamento. Agora que a gente estabeleceu aí a idade mínima para o namoro, pelo menos de acordo com a lei, a gente avança para a idade mínima para o casamento, que é de 16 anos. Tá certo? Então, a idade mínima para o casamento é de 16 anos. Um outro detalhe, existe a necessidade de autorização dos pais, de ambos os pais. Tá legal? Não há possibilidade de apenas um autorizar. Os dois devem autorizar, porque ambos detêm aí o poder familiar. Portanto, a idade mínima para o casamento é de 16 anos e
é necessária a autorização de ambos os pais. Olha só, após a modificação legislativa que aconteceu em 2019, não há mais essa exceção, tá certo? A gravidez era uma justificativa para possibilitar o casamento antes de completada a idade núbil, 16 anos. Hoje não há mais essa possibilidade. Ah, mas os meus pais, eles autorizam o meu casamento. Eu tenho 15 anos, estou grávida e os meus pais autorizam, mesmo que haja aí a autorização de ambos os pais. O casamento ele não poderá acontecer porque você não completou a idade núbil, 16 anos. Essa é uma questão, um detalhe importante que eu decidi trazer para esse vídeo, né? Que é a questão do casamento do estuprador e a vítima. É isso mesmo. Infelizmente, isso aconteceu durante muito tempo. Só que desde 2005 isso não existe mais. Essa brecha absurda na lei foi revogada em 2005. Era a seguinte possibilidade. Vamos supor que um sujeito, um criminoso, estuprasse uma menor de idade, que ainda não completou aí a idade núbil, 16 anos. Para que, olha só a ideia do Estado. A ideia do Estado era que com o casamento entre o estuprador e a vítima, esse estuprador estaria limpando a honra da vítima. Olha o absurdo. Olha até que ponto as mulheres já sofreram nessa vida, né? Então existia essa brecha absurda, né, na lei, em que o estuprador, casando com a vítima, ele estaria isento de pena. Ou seja, a vítima teria uma dupla penalidade, porque foi estuprada e ainda casaria com aquele monstro. Então, a partir do momento que o estuprador casasse com a vítima estaria... o estuprador estaria isento de pena, ou seja, não cumpriria pena. E aí, nesses casos, haveria a possibilidade do casamento acontecer antes da idade núbil, antes dos 16 anos. Além da gravidez, né, a possibilidade de casar antes dos 16 anos, que não existe mais também, existia essa aberração jurídica, que era a possibilidade do estuprador casar com a vítima. Essa é uma questão frequente também, é uma dúvida muito corriqueira. Meus pais estão separados, não há guarda compartilhada, a única pessoa que tem a minha guarda é a minha mãe. Será que a minha mãe, tendo a guarda unilateral, será que ela pode decidir sozinha? Eu já deixei claro o seguinte, ambos os pais devem autorizar, caso contrário o casamento não acontece. Mas nesse caso, a mãe tem a guarda unilateral, será que ela pode decidir sozinha em relação ao casamento da filha adolescente? E a resposta é não, tá? Ambos, embora a guarda unilateral é da mãe, ambos os pais têm poder familiar, tá joia? Então, nesse caso em que a mãe tem a guarda unilateral, não importa se a guarda é da mãe, o pai também deve autorizar, senão o casamento também não acontece, e aí haverá necessidade do suprimento judicial. A questão do regime de bens é algo que poucas pessoas se preocupam, principalmente os adultos. E o regime de bens é uma grande forma de planejar a família, o patrimônio, inclusive o direito sucessório. E será que aqueles jovens eles podem escolher qualquer um dos regimes? E a resposta é sim. E é claro, da mesma forma que os pais autorizam o casamento, eles devem autorizar também o regime de bens, tá certo? Tendo 16 anos e os pais autorizando o casamento e o regime de bens sem qualquer problema, tá joia? O regime de bens é uma grande ferramenta de planejamento familiar, patrimonial e sucessório, que infelizmente poucas pessoas fazem uso dele. Eu deixei claro que, da mesma forma que os pais devem autorizar o casamento, devem também autorizar o regime de bens. Mas no caso de suprimento judicial, ou seja, um dos pais não aceita o casamento e a parte ingressou com ação judicial, o famoso suprimento judicial.
Nesses casos, não há possibilidade de escolha do regime de bens. Prevalecerá o regime da separação obrigatória. Essa é uma outra questão que sempre chega para a gente. Eu posso, enquanto menor de idade, mas já completei aí 16 anos, viver em união estável? Da mesma forma que é possível o casamento entre menores de idade, que já completaram a idade núbil, 16 anos, é possível também a união estável. E servem as mesmas regras. Os pais devem autorizar a união estável. E claro, as partes devem ter no mínimo 16 anos. Os pais autorizando a união estável, não há qualquer problema. Tá certo? Então, da mesma forma que é possível o casamento, é possível também a união estável. Essa é uma questão que pode acontecer, né? Vamos supor que os pais autorizaram o casamento, os filhos já passaram ali pelo processo de habilitação, só que antes da celebração do casamento, um dos pais vai lá e revoga a autorização. Isso é possível. A lei diz que é possível a revogação antes da celebração do casamento. Tá certo? E aí, um dos pais insistindo na revogação, é aquela mesma regra. Um dos pais não autorizando, será necessário ingressar com uma ação judicial, o famoso suprimento judicial. Essa é uma outra dúvida frequente. Eu preciso ser emancipado para casar? E a resposta é não, porque o casamento por si só é uma forma de emancipação. Essa é uma questão interessante, porque a pessoa que se casa com 16 anos de idade, ela não se torna, por si só, maior de idade. O casamento, que é uma forma de emancipação, não torna aquela pessoa maior de idade. O exemplo é a CNH. Para se tirar a Carteira Nacional de Habilitação, para que você possa dirigir, você precisa ter 18 anos completos. Então, não adianta se você foi emancipado ou se você casou e ainda não completou a maioridade, você não poderá tirar a Carteira Nacional de Habilitação. Tá legal? Então, o casamento de quem completou a idade núbil, mas não completou a maioridade, não faz com que aquela pessoa se torne maior de idade. Essa é uma questão e preocupação de muitas pessoas também, principalmente de pessoas adultas, que se envolvem com menores de idade. Tá legal? Então, a dúvida que chegou para mim por e-mail foi a seguinte: uma pessoa de 30 anos de idade, ela pode se envolver ou pode casar com outra de 16? Olha só, a lei não fala nada, não há objeção em relação ao casamento entre uma pessoa de 16 e outra de 30. Pode até haver aí uma questão de ordem moral, pode ser uma questão contra os bons costumes, mas a lei não fala nada a respeito. Então, é óbvio, a lei não vedando, não proibindo, as partes podem sim, pode haver um casamento entre uma pessoa de 30 e outra de 16 anos, claro, desde que os pais dessa jovem ou desse jovem autorizem o casamento, tá certo? Então, os pais autorizando o casamento, é possível, totalmente possível e dentro da legalidade. Vou repetir, pode ser que haja alguma questão de ordem moral ou que atente aos bons costumes, mas, de acordo com a lei, é totalmente possível. E você que ficou comigo até aqui, muito obrigado. Chegaram muitas questões envolvendo aí o casamento adolescente, o casamento entre pessoas menores de idade. E por isso que o vídeo ficou um pouco mais extenso, tá certo? E se permanecer alguma dúvida, não deixe de se manifestar nos comentários ou no e-mail que eu sempre deixo disponível, porque tem pessoas, dependendo do assunto, preferem o e-mail. Então, estarei sempre à disposição, tá joia? E não deixe, claro, de se inscrever no canal, porque tem muita gente que recebe os meus vídeos e não se inscreveu ainda no canal. E também não deixe de curtir e compartilhar. Isso ajuda e me motiva também a continuar preparando esses vídeos para vocês.